Oi, gente! Depois de um tempinho de programas inéditos, nós estamos de volta com o nosso Pod Pai, que sou eu. Pod Filho, que sou eu, Alê. E o nosso Pod Dog tá aqui hoje, veio a turma toda, o Anselmo tá aqui. A gente está gravando mais uma vez na CP Marketing Digital aqui em Goiânia. Se você quer fazer o seu marketing, se você quer gravar o seu podcast, CP Marketing Digital. E sempre com o apoio da Zapping. A Zapping é a melhor maneira de você ver TV, você ver o seu canal preferido, seja entretenimento, seja notícia, seja esporte. Você, inclusive, agora tem planos especiais que vai curtir o Campeonato Brasileiro da Série A na Premiere. Você assinando Premiere através da Zapping, você tem um plano super especial, uma condição super especial. É só acessar zapping.com.br. Zapping sempre com 2 P's. Tá aqui o Anselmo, cansadão, como sempre, e Zapping tá aqui. Bom, a gente está de volta e hoje a gente vai conversar, estamos em Goiânia, a gente vai conversar sobre vôlei, mas é sobre o vôlei Saneago Goiás. É o time goiano que permanece na Superliga A. Nós tivemos agora a Superliga A sendo encerrada, tínhamos 2 times goianos, o Saneago Goiás e também o Neurologia Ativa. O Neurologia Ativa caiu para a Série B, aliás, um papelão do Neurologia Ativa, um time que teve problemas financeiros, problemas administrativos e mereceu cair. Tanto é que não venceu nenhuma partida na Superliga A. Ao contrário do Goiás, que no seu primeiro ano de volta à Superliga A, acabou se mantendo, e esse era o principal objetivo, e levou um público muito bom aos seus jogos aqui em Goiânia. Inclusive, a gente vai falar sobre o jogo que aconteceu contra o Cruzeiro no Goiânia Arena, que foi um público sensacional, um dos melhores públicos da Superliga A. Eu estou falando do Renato Piscinin. Ricardo, desculpa. Estou falando do Ricardo Piscinin, cabeça aqui hoje tá difícil. Do Ricardo Piscinin. Ricardo, que é o presidente, é o CEO, é o dono da franquia. E no Goiás também agora você tem outras funções, Piscinin, você que agora está cuidando dos esportes olímpicos, das escolinhas. Eu queria que primeiro você falasse um pouquinho do que foi essa volta do Goiás, Saneago Goiás, vôlei, à Série A, e na última rodada a permanência na Série A, que na Superliga A, que era o grande objetivo. É um prazer ter você aqui com a gente no Pod Pai e Pod Filho. O prazer é meu de estar aqui com você, Theo, Alê, e quem manda aqui, a gente sabe, é o Anselmo, né? Anselmo é a cara de bravo dele. Grande Anselmo. Grande Anselmo, tá aí prestando atenção. Muito honrado. Eu vi o casting que já passou por aqui. Eu falei, nossa, será que eu tenho bola? Vai melhorar o nosso casting. Será que eu tenho bola para isso tudo? Mas Ricardo. Obrigado. Foi uma temporada muito boa que começou desde o ano passado, né? A nossa história assim na Superliga B, na temporada 2023-2024, onde a gente montou uma grande equipe, realmente para subir, com o apoio da Saneago, do Goiás Esporte Clube, especificamente, né? 2 grandes patrocinadores que a gente tem, e já colocando ginásio sempre cheio. A final foi quase 9 mil pessoas no Goiânia Arena, né? Quanto que nesse ano deu no Goiás e Cruzeiro? Goiás e Cruzeiro a gente teve 6.700 pessoas. 6.700. E na final foram 9 mil pessoas. Na final da série da Liga B. Acontece que no dia do jogo contra o Cruzeiro teve o jogo de futebol também na Serrinha, né? Sim. E aí, mas assim, um sucesso de público. Foi uma temporada muito boa. Nós montamos uma equipe para brigar pelo playoff e até o final, né, brigamos. A gente teve o mesmo número de vitórias da equipe de Guarulhos, que conseguiu acesso ao playoff. Mas nós sabemos como é que funciona o esporte, né? Tivemos algumas lesões durante a competição. O Batagim, que é o nosso capitão, teve que fazer uma cirurgia no joelho. O Sanches, que era o nosso oposto, né? Que uma grande contratação, um jogador titular da seleção de Cuba, também teve uma lesão nas costas e ficou boa parte do segundo turno sem jogar. Mas o primeiro objetivo foi cumprido, foi permanecer na elite do voleibol brasileiro. A gente fala com muito orgulho que nós estamos entre as 10 melhores equipes de vôlei do país, né? Isso é um motivo de orgulho para Goiás,
pro estado de Goiás, porque a gente representa o estado como um todo. É um projeto que vem crescendo a cada ano, vem se estruturando com muita seriedade, ganhando cada vez mais a credibilidade. E agradecer o apoio de todos, né, da imprensa, todo mundo que tem feito aí essa cobertura da nossa equipe. Agora, o Piscinim, antes de passar para o Alê, você falou que nós somos um dos 10 times do vôlei no Brasil. Agora, a gente sabe que o lado financeiro ele pesa muito em qualquer competição, seja vôlei, futebol, seja automobilismo. E a gente vê, por exemplo, no Goiás, que é uma luta para se conseguir um orçamento mais robusto e ter um time melhor para disputar coisas maiores. E isso não é no vôlei, é uma crítica que eu faço aqui, direto, faço na Band, na TV Sucesso Band aqui, que o empresário de Goiás, ele não gosta de apoiar o que é goiano. Falta goianidade no empresário de Goiás. A gente tem grandes empresas aqui que poderiam estar patrocinando o esporte e a gente não vê esse movimento. E tem um outro lado que você me falou outro dia, que isso está na minha cabeça, e aqui a gente está para cobrar também, que não existe uma lei de incentivo específica para o esporte no estado de Goiás. Eu queria que você falasse sobre isso também. Theo, a gente está conseguindo mudar um pouco essa visão do esporte especializado, principalmente aqui dentro do estado, né? Quando nós chegamos, por uma série de motivos que existia uma lei de incentivo ao esporte aqui, que ela foi encerrada porque foi detectada, inclusive eu participei de uma cerimônia onde o vice-governador Daniel Vilela estava e ele falou lá que o dinheiro estava sendo usado para outros fins, né, em gestões passadas. Correto. E isso pesou muito, isso ficou muito ruim para o esporte especializado. Eu tinha acabado de chegar em Goiás, né, eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro. E desde então, a gente começou o trabalho de formiguinha ali, mostrando a seriedade, comprovando todas as despesas, mostrando para as empresas que nos apoiam que vale a pena, que a gente dá o retorno esperado, que a gente entrega aquilo tudo que a gente oferece de contrapartida. Nós estamos conseguindo mudar isso aqui dentro, né? A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra. A gente tem que continuar persistindo. Tem uma movimentação já na Assembleia Legislativa para aprovação novamente do ProEsporte. Um outro ProEsporte. Um ProEsporte com mudanças. Com mudanças, e eu acho muito válidas essas mudanças, porque a fiscalização realmente tem que ser rígida, para que se comprove aquele valor que é uma isenção fiscal, né? O Estado deixa de arrecadar para repassar uma parte para os clubes, assim como a gente tem a lei de incentivo federal e a prestação de conta é muito rígida e eu acredito que tenha que ser rígida. Até quando pediram minha opinião sobre isso, eu falei, olha, a prestação de conta tem que ser mais... Porque senão, para evitar qualquer tipo de desvio nesse caminho, né? Nós tivemos foi protocolado pelo deputado Virmontes Cruvinel, semana passada, uma lei de incentivo, um projeto de lei de incentivo ao voleibol, né? Por tudo que o voleibol está representando no estado de Goiás. Nós temos a maior liga amadora do Brasil, com mais de 100 equipes. Nossa equipe hoje jogando a Série A, né? A única equipe do estado de Goiás a participar da elite de qualquer modalidade. Deus queira que aí no final do ano a gente tenha mais as equipes de futebol também conseguindo um acesso. Mas está mudando. Assim, a gente tem uma boa entrada no poder público. Vai acontecer. Acho que a gente tem que ter paciência, mas está caminhando para acontecer sim, viu? Uma coisa que eu estava até no carro conversando com meu pai, porque é Saneago Goiás, né? E assim, quando você pensa no patrocínio, Saneago, ela é uma empresa que, para quem não sabe, não é daqui de Goiás, é tipo a Sabesp, a empresa de água, né? Saneamento e água. Saneamento e água. E você pensa assim,
não tem concorrência, né? Essas empresas, assim, como é que... É uma lei de incentivo ao esporte que ela está cumprindo ali para fazer o patrocínio? Como é que funciona? A Associação Esportiva Vôlei Pro, que tem a vaga na Superliga, né? A gente tem o CNPJ que está registrado na CBV. Nós temos o projeto de lei de incentivo federal aprovado no Ministério dos Esportes e apto à captação. Então, toda empresa que tributa em lucro real, ela pode destinar até 2% do imposto de renda devido a projetos esportivos, projetos sociais, né? E é o que acontece com a Saneago. O recurso que entra da Saneago é proveniente da lei de incentivo. Quer dizer, é parte do imposto que a Saneago está pagando para o governo federal. Isso, 2% do valor total que ela pagaria para o governo, ela destina para o nosso projeto. Então, ela está fazendo bem. Isso tem sido muito importante. Em contrapartida, nós abrimos clínicas de vôlei dentro da Saneago. Na segunda, terça e quarta, tem aula de vôlei para os colaboradores lá. Está sendo muito legal para a Saneago essa identificação, né? Eles levam um mascote para os jogos, a gente está sempre lá na sede. Os colaboradores, isso faz parte do nosso projeto. Eu já tive a oportunidade de falar isso com o Theo em outros momentos. Conseguir o patrocínio e colocar a marca na camisa, talvez isso seja o mais fácil. Sim. Agora, envolver o patrocinador, fazer com que o colaborador dele sinta orgulho de ter a empresa patrocinando o time, isso pra gente é o principal. Nossos jogadores, semana passada mesmo, estavam na Saneago, participando das clínicas, jogando com os colaboradores, com os funcionários. Então, eles chegam nos jogos e os jogadores já reconhecem. Isso que eu ia te perguntar. Muitos funcionários da Saneago, eles vão nos jogos? Muitos. Eu falo que assim, é muito engraçado que no primeiro ano, e a gente tem que valorizar a Saneago, porque desde o começo do projeto, ela acreditou. Quando o projeto era pequenininho e a gente não tinha nem perspectiva de subir, ela acreditou. E está conosco até hoje, né? E apoiando, e nós valorizamos muito isso. O presidente Ricardo Soavinski, a Maísa, que é a diretora de marketing, o governador, a gente foi no governador e o governador deu o aval para apoiar o Ronaldo Caiado. O governador Ronaldo Caiado também foi um grande incentivador. Agora, no primeiro ano, desculpa te interromper, Theo, no primeiro ano a gente entregava 20, 30 ingressos, sobravam. Hoje a gente entrega para Saneago 200, 300 ingressos. E, na maioria das vezes, acaba e eles pedem mais e a gente leva mais. Isso, para a gente, é muito importante. Sim. Porque saber que os colaboradores lá estão se sentindo parte do nosso projeto. Você falou do Ronaldo Caiado, mas essa lei de incentivo pela qual a Saneago faz o patrocínio, ela é federal ou ela é estadual? Ela é federal. Então, mas qualquer time pode ter, por exemplo, um patrocínio. O patrocínio normalmente vem dali. Não. Assim, você tem que ter toda a sua certificação, tem que estar em dia, né? Você tem que estar com todos os impostos, todas as certidões ok. Você apresenta um projeto no Ministério dos Esportes e esse projeto ele é aprovado ou não. Então tem todo um trâmite. Você apresenta o projeto, aí ele é aprovado. Então ele está apto a captar. Depois, aí você apresenta os projetos nas empresas que tributam em lucro real. A empresa vai aportar um valor, não precisa ser o valor cheio do projeto, tá? Ela vai aportar o que ela der conta ali. Então, você vai lá no Ministério dos Esportes e fala, olha, eu tenho esse valor aqui. Aí seu projeto, ele passa por uma outra reunião e aí ele está apto a ser executado. E aí você começa a executar esse projeto por tempo determinado e no final a gente faz a prestação de conta. Então, toda empresa que tributa em lucro real pode destinar 2% e toda pessoa física que faz a declaração completa pode destinar até 7% do imposto de renda devido. Para você ter uma ideia, o Flamengo, no ano de 2024, só de pessoa física, dos torcedores do Flamengo, ele captou 6.300.000.
Pois é, isso aí eu não sabia que a pessoa física ela poderia também aportar. Eu acho que falta uma comunicação dos próprios clubes, né? Porque, por exemplo, eu pago imposto de renda. Você podia Eu estar... podia estar... sem pagar nada a mais. A nada, porque se eu estou pagando para o governo, na verdade eu vou tirar 2%, quanto? 7%? 7%. Eu vou tirar 7% do que eu estou pagando para o governo e vou pagar para o Goiás Vôlei, vou pagar para o Goiás Futebol, entendeu? Ué, e isso no futebol funciona também? Então o Flamengo... o Flamengo... O Flamengo, você fala futebol? Não, o Flamengo esportes olímpicos, né? O futebol profissional o futebol não pode. Não pode. Não pode. Só esportes olímpicos. Porque se fosse assim... Mas todo acaba mundo fazia. que quando você tem um aporte, isso eu estou falando só de pessoa física, se você pegar o que as empresas aportaram, dá um valor de quase 10 milhões de reais. A partir do momento que você não está gastando 10 milhões nos esportes olímpicos, está sobrando 10 milhões para você investir no futebol, concorda comigo? Sim. Porque você não está entendi. tirando do seu Sim. caixa, né? O Goiás ainda não tem a lei de incentivo federal. A gente está trabalhando para que ele consiga ter todos os certificados, todas as aprovações lá. O Goiás vôlei tem, instituição. o Goiás Esporte Clube. Goiás Esporte Clube. A Associação Esportiva Vôlei Pro, que o Goiás é um patrocinador da Associação Esportiva Vôlei A Pro. franquia, vamos dizer assim. Ele é um patrocinador. Como o Cruzeiro é do SADA. A franquia é do Certo, SADA, certo. Associação Desportiva SADA. E o Cruzeiro encampou, trouxe, deu a camisa, deu o escudo, a torcida, né? Toda a estrutura possível e se associou. E pra gente foi muito bom associar a um clube, ter o patrocínio de um clube igual o Goiás. Basta ver o sucesso de público, né? Nós tivemos 78% de ocupação no nosso ginásio. Talvez se nós não tivéssemos nos associado a um clube de Sim. camisa, nós não teríamos isso tudo. E a CBV vê com bons olhos a associação a clube de camisa. Porque até teve um jogo nosso que o Marcelinho Elgarten, levantador da seleção brasileira, é meu amigo e ele é diretor da CBV, e ele veio a um jogo e ele falou: Piscininho, tem coisa que só torcida de futebol faz. A torcida não parou de cantar 1 minuto. Eu até arrepio aqui, ó. Eles cantaram do início ao fim. E o time aqui dentro de casa é muito forte. É muito forte. A gente conseguiu a vitória aqui contra o Campinas, que é o Sim. vice-campeão, contra o Praia. Esses times todos que estão no playoff aí, Suzano, dentro de casa a gente conseguiu ganhar deles. A torcida é bonito. E você acha que assim, o pessoal da torcida organizada do Goiás Futebol mesmo, que vai lá ver de qual que é do vôlei e torce lá, ou... são as mesmas pessoas, você acha assim? Não, é um público diferente da Força Jovem. Aham. Mas é a Força Jovem. Vai uma ala da bateria da Força Jovem. Eles vão ali em 100, 200, mas eles fazem um barulho, assim, muito legal. E a torcida vem com eles, porque eles não param, né? Eles adaptaram algumas músicas do futebol pro vôlei. Isso é muito legal, né? Os jogadores acabam os jogos, eles vão pra torcida, fazem aquela Sim. coreografia com a torcida e tiram foto. Tem uma interação muito bacana. Isso é uma característica do vôlei. Quando acaba o jogo, os torcedores vão... Vocês abrem a quadra. A gente abre a quadra e os torcedores vão para o público para tirar foto. Inclusive os adversários, os jogadores adversários. Eles vão lá tirar foto com a torcida do time. E não é só que não, isso é em todo lugar. Agora, os pioneiros em abrir a quadra depois da transmissão fomos nós. E tem tido um resultado excelente, cara. Assim, vai aproximando. Ô, Piscininha, agora você está falando de patrocínio e eu vi alguns jogos também do Vôlei Guarulhos, porque o Anderson Marcelli, que é o presidente, é amigo nosso em comum, e o Anderson trouxe algumas coisas do automobilismo, que ele começou... Ele é jornalista, né? Então ele começou no automobilismo, ele trouxe para o vôlei, e eu acho isso muito legal. Então eu queria perguntar para você, você estava falando, olha, não adianta só colocar o nome no uniforme, você tem que trazer, aquela história da experiência, né? Você tem, o patrocinador tem que ter boas experiências no vôlei. Então, camarote que começa 2 horas antes, termina 2 horas depois, e um camarote bem feito. Quer dizer, hoje não é só o resultado esportivo que vale a exposição, né? O patrocínio hoje ele vai muito mais além do que isso, né? Muito mais, muito mais.
o Guarulhos serve de inspiração para todo mundo do vôlei, né? As ações que eles fizeram lá. Eu tenho o sonho, e a gente vai conseguir fazer isso ainda, de transformar o nosso jogo num espetáculo. No Goiânia Arena, nós colocamos o Mr. Jim para tocar Sim. antes do jogo. Foi um sucesso. E isso passa na TV também? Não, porque a transmissão... E no de Goiânia, quase que o jogo não vai pro ar. É bastidor. Teve um problema técnico, o jogo começou 5 minutos, a transmissão começou 5 minutos antes e quase não vai pro ar. Nós tivemos 17 jogos transmitidos pelo Sport TV, né? E aí o Sport TV, dependendo da atração que tem antes, ele pode começar meia hora antes do jogo. Se a outra atração atrasar, Certo. eles até começam um pouquinho mais tarde o nosso, começa 5 minutos e... Né, aquele jogo ali deu um problema lá no carro, acho que no carro de transmissão. Eu sei que tava um corre-corre danado lá, mas deu certo. E a gente fazer com que a partida seja algo a mais, a cereja do bolo, mas oferecer para o patrocinador, para o torcedor, uma experiência boa. Que o pai possa chegar, ter uma bandinha tocando, o filho poder ter um pula-pula, uma pintura no rosto. E assim a gente vai aperfeiçoando e fazendo diversas ações. Isso é bom, né? O vôlei é um esporte muito família. O público do vôlei é diferente do público do futebol. Assim, é um público que vai o avô, a avó, o netinho. Você pegar nosso jogo, é uma criançada correndo na arquibancada para cima e para baixo, e um pai vai... Eles vão segmentando. Daqui para cá um que cuida, daqui para lá outro que cuida. E nós vamos conseguir fazer isso ainda. Né? A gente tem alguns projetos, junto até com o Guerra, o secretário de Estado, para fazer isso, né? 99% de chance da gente ir para o Rio Vermelho, Coisa boa. que tem um espaço maior, né? Vai aumentar o público. Tem que melhorar o Rio Vermelho, Secretaria de Esporte, tem que melhorar. Não, vai melhorar, já está começando as obras, já estão começando as obras lá. Coisa boa, estamos de olho. Vai, a gente teve uma reunião com Guerra muito boa, né? Agradecer ao SESI, que foi na nossa casa durante esses 2 anos. A possibilidade dos jogos serem no Rio Vermelho na próxima temporada ela é enorme. Enorme. Enorme porque o público está pedindo, né? O ginásio do SESI, esse ano, os bombeiros liberaram só 1.600 pessoas. Ficou pequeno para o potencial que a gente pode ter, né? E o Rio Vermelho cabem umas 5.000 pessoas. Então, a gente espera, e montando outro time bom, outro time competitivo, a gente acredita que vai... E você tem mais possibilidade de camarote, uma série de ações diferentes. Rio Vermelho é Rio Vermelho, né? A gente vai ter o Goiânia Arena aí começando a reforma, não sei como é que é o cronograma, né? Porque daqui a 6 meses começa, no máximo daqui a 6 meses, começa para valer a reforma no complexo todo, né? O Serra Dourada, o Goiânia Arena e o Parque. Mas eu não sei como é que é o cronograma, se eles vão começar primeiro pelo o Rio Vermelho, não, o Goiânia Arena. Goiânia Arena. O Serra Dourada já não... Não, já está tudo certo. Mas agora tem uma fase de documentação. Então leva 6 meses para você tirar licença, para de repente alguém se opor à licitação, tem um processo. Então daqui a 6 meses, no máximo, começam as obras. E aí eu não sei como é que é o cronograma do Serra Dourada, do Goiânia Arena, mas se o Rio Vermelho vai estar em boas condições, excelente notícia. Nós tivemos a reunião com Guerra semana passada, foi muito boa, né? Eles já sabem do que tem que ser melhorado lá. É interesse do Estado também melhorar, né? Ter uma casa bonita para receber essas grandes equipes do Brasil. E o vôlei movimenta muita gente, movimenta a economia da cidade, né? Agora, você nasceu em BH? Nasci em BH. Aí você já foi técnico de time em São Paulo, já foi em outros países também, e você resolveu montar o time aqui em Goiânia. Isso. Por que você escolheu montar aqui? A história, eu comecei no vôlei no Colégio Santo Agostinho, colégio que eu estudei, Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, e comecei a trabalhar no Colégio Santo Agostinho. De lá fui para o Esparta Vôlei Clube. Do Esparta fui para o Minas. Fiquei no Minas mais de 10 anos. Aí fui para o Mackenzie.
Voltei para o Minas. Mackenzie... Mackenzie de Belo Horizonte. Foi o time que tá. formou a Gabizinha, a Lorene. Esse time tinha Pri Daroit. Ainda tem uma Tem, tá jogando a Superliga A feminina. Ah, é? Mackenzie, em Belo Horizonte é uma faculdade? Também? Não, é um clube. É um clube. Mackenzie Sport Mackenzie, Clube. É a faculdade de São Paulo. Muita gente confunde, mas Mackenzie Sport Clube. Voltei para o Minas. Aí fui para o Praia, fui para Taubaté, que era um timaço, né? Que estava brigando sempre brigou pelos títulos, depois foi campeão da Superliga. E conheci o Dante Amaral, certo, de Tumbiara. Mas eu tive uma proposta para ir para os Emirados Árabes. E fui para os Emirados Árabes e não estava muito feliz lá. Lá tem uma qualidade de vida excelente, paga bem e tudo, mas trabalha muito pouco. O vôlei lá não é um esporte profissional. E o Dante estava querendo montar um projeto aqui, em Anápolis. E a gente entrou em contato e ele falou, Piscininho, você podia vir para me ajudar a estruturar um projeto social. E aí, você já tinha trabalhado com o Dante como treinador? Sim, em Taubaté. Em Taubaté. E você fica de assistente técnico, era o Ítalo o técnico. Que hoje é o técnico do Goiás. Fica assistente técnico do Ítalo e vai dando uma força para ele. Só que o projeto lá também cresceu demais. Então, assim, lá a gente colocava 4, 5 mil pessoas em todos os jogos. E aí o Ítalo, na época muito novo, eles optaram por trocar, né? Até porque eu já estava há 20 e tantos anos aí. O Piscininha assume e o Ítalo fica de assistente. E a gente trocou, mas sempre nos demos muito bem. E eu sempre fui envolvido a desafios. Tanto na época o pessoal falou, você é doido, cara. O que você vai fazer lá? Lá não tem vôlei, lá não tem nada. Eu falei, então é por isso que eu vou. Se não tem, eu vou ajudar a fazer. Então, mas você entrou no início sem intenção de virar o gestor? Sem intenção nenhuma. Aí era o técnico da equipe. Com o passar dos anos, eu fui entrando na gestão. E eu tinha dentro de mim que era o seguinte, eu com 50 anos eu vou sair das quadras. Eu vou para a gestão. Antecipei um pouco em 5 anos. Eu com 45 eu vim. Aí fiz uma pós-graduação em gestão e direito esportivo na PUC de Santa Catarina. Fiz outros cursos de gestão esportiva. E aí chegou uma época que eu estava fazendo a gestão do time e era técnico. Eu falei, não dá. Pô, quem vai cobrar de mim? Se eu fizer uma atrapalhada como técnico, quem que vai... Se o jogador tiver que reclamar alguma coisa da estrutura, ele vai ter que falar comigo, né? Que sou técnico. Mas eu vou falar comigo também. Então fica Eu falei, não, eu vou optar pela gestão. Vou ficar só pela gestão. Né? A rotina de treinador, a rotina do jogador, ela é muito difícil. O Theo sabe disso, né? Tá há anos convivendo com esporte de alto rendimento. Todo mundo fala, piloto é fácil. Que fácil, que nada. É uma pressão. É uma pressão, é uma rotina. Você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem férias. Acaba um jogo, você já está estudando para o outro e aquela rotina de treino. E eu já estava 27 anos já nessa... Porque, além disso, eu trabalhava na seleção brasileira de base. Então, eu fiquei por mais de 10 anos, minha rotina era clube-seleção, clube-seleção, clube-seleção. Chega uma hora que não dá, cara. Assim. E o técnico agora é o que você foi auxiliar dele quando você entrou lá atrás? É o Ítalo. É o Ítalo. E, assim, quando você vê o Ítalo lá sendo técnico e você... Não coça. Você não concorda com alguma coisa, você não fica, assim, querendo dar uma ideia, dar uma opinião, querendo, sabe... O Ítalo, eu falo que ele é meu filho, assim. O Ítalo foi a família do Ítalo. O Ítalo tem uma família espetacular. Os pais, a esposa, a Lana, os 4 filhos. Ele é novo, mas já tem 4 filhos. Ele é um cara fora de série. E depois, lá a gente inverteu, né? Eu fiquei de técnico, ele foi meu assistente. Depois ele assumiu. Eu falo assim, eu não tenho vontade nenhuma de ser técnico mais. Desde quando eu resolvi parar, eu estava com isso muito bem resolvido. Principalmente de treino. Às vezes você fala assim, tá no jogo, às vezes o jogo é bom, né, cara? O jogo dá uma saudadezinha, você tá em pé, ali, montar estratégia, aquela adrenalina é muito boa. Apesar de ser muito desgastante, mas ela é legal, cara. O treino, o dia a dia, aquele que é maçante.
eu converso muito com o Ítalo. Muito. A gente troca muita ideia, né? Eu procuro ser um gestor que eu queria ter quando eu era técnico. Então, acaba o jogo, dificilmente eu vou conversar com eles sobre alguma coisa, porque o técnico está com a cabeça quente, cara. Eu odiava quando acabava um jogo, chegava um diretor, alguém para vir conversar comigo do jogo e dar palpite do que ele... Cara, a gente tá com a cabeça a 1000 por hora. Eu vou conversar, acaba um jogo sábado, eu vou conversar com ele segunda, terça, e sempre perguntando assim, por que aconteceu naquela hora lá? Por que você fez isso? Aí ele me explicando, eu falo que tudo tem que ter uma explicação, né? Eu pensei nisso, nisso e nisso. Aí eu falo, mas tá certo. Mas também tinha essa e essa opção. Porque eu fiquei 20 e tantos anos na Superliga. Então tem a experiência que eu falo assim, não pode ser descartada, mas a decisão final é sempre dele e dos assistentes ali, porque eles que estão estudando, eles que viram vídeo, eu estou vendo ali em loco, né? Você não parte, por exemplo, na última pré-eleição, na hora de ver o vídeo do adversário, você não participa? Não. Você fica, não. Você tem um tempo para entrar no vestiário, você não fica o tempo dentro do vestiário? Dia de jogo eu não entro no vestiário. Você não entra no vestiário? Não. Nem depois? Não, no vôlei é uma regra das equipes, não se entra no vestiário depois, não se conversa com os atletas. Você vê que reúne ali no meio da quadra, as equipes fazem isso, chega ali, fala, valeu, ou então temos que melhorar, segunda-feira, amanhã tem treino. Não, quer dizer que depois do jogo vocês não conversam lá dentro? Zero. Nem comissão técnica com o jogador, não é só aqui não. Nem seleção, nada? Nada. 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 É uma regra, vamos dizer, é uma filosofia do vôlei. Porque às vezes você tá com muita raiva, assim, o time jogou muito mal ou vem jogando mal, você reúne dentro do vestiário e dá aquele esporro, né? Assim, para dar uma... Porque de cabeça quente, já tem aquele velho ditado, você não pode falar nada quando você tá com muita raiva, nem quando você tá muito feliz. Sim. Ou você vai prometer coisa que não deve, ou você vai falar, e depois você tem um jogador que tá com a cabeça quente, vai dar problema. Então, é uma coisa normal. Né? E eu detestava quando algum dirigente vinha falar comigo depois de jogo. Então eu vou conversar com ele na terça, às vezes ele me liga, a gente conversa, mas sempre procurando saber por quê. Né? Eu vou falar que eu fiz isso 100% das vezes? Não. Em alguns momentos acabou o jogo, eu tava... Sim. A gente conversou, eu falei, pô, cara, mas ele é muito bom. O Ítalo, ele é muito inteligente. Ele pega o jogo muito rápido e ele tem uma característica que eu gosto de treinador. Ele é corajoso. Ele não tem medo de substituir. Ele substitui qualquer um em qualquer hora que ele acha que tem que substituir. Eu acho que isso é uma característica muito boa para ser treinador, né? Às vezes eu converso, mas por que você fez essa substituição? Mas podia ter esperado, podia ter... Tem que ter calma, porque é da juventude também. Só que ele está no caminho certo. Você pensar que é a primeira Superliga dele como técnico, eu falo isso converso com os jogadores. O jogador é muito supersticioso, né? E eles criaram um hábito que é assim, todo dia anterior ao jogo eu tenho que falar. Aí que eu falo. Aí que eu chego e converso com eles no dia anterior ao jogo ou no dia anterior à viagem. Aí eu vou lá e bato um papo com eles. Mas você sempre viaja junto? Ou tem alguma vez que você não vai? Não. A maioria das vezes eu não vou. Você não vai, é? Não. Entendi. Vai o Jefferson, né, que é o supervisor da equipe, mas eu acompanho até o dia do jogo. Mas não viajo porque eu tenho muita coisa para fazer aqui, né? Tem muita coisa... girando, mas estou sempre acompanhando, né? E sempre que possível, eu viajo. O Piscininho, como é que são os planos para a próxima temporada? Começa em junho. Julho. A gente já está montando a equipe, né? Agora vem muita contratação, como é que vai ser? Vem bastante aí, viu, Theo? A gente está com o orçamento já encaminhado? Tá.
tá? A gente tem uma base do orçamento que é muito parecida com a desse ano, né? E estamos conversando com várias empresas também que está muito bem encaminhada para a gente dar esse upgrade. Você sabe disso, a gente conversou aquele dia, o vôlei ele é muito segmentado. Você pegar assim, um time que tem um orçamento de 10 milhões por ano, você sabe que ele vai brigar pelo título. Certo. Se ele tiver um orçamento de 5 a 8, ele vai brigar para ficar entre os 4. Né? Se ele tiver de 3 a 5, ele vai brigar ali 8º, 9º. Se tiver abaixo disso, provavelmente vai brigar para não cair. Você diz assim que o orçamento ele dita mais o sucesso no campeonato do que, por exemplo, no futebol? Totalmente. Tá. Totalmente. O vôlei raramente tem zebra. Né? Raramente tem zebra. Então, a não ser que o cara tenha um orçamento muito alto e contrate muito mal. Aí pode ser que... Mas a sorte nunca... Não. Aquela zebra absurda, igual tem no futebol, muito difícil. Uhum. Porque no vôlei você tem que fazer ponto o tempo inteiro. Você não pode abrir uma vantagem de 5 pontos e recuar. Ou então você ganhou um set de 25 a 15, cara, zerou, começa outro. Você pode ter sorte num ponto, né? Mas quando você vai pegar todos os pontos do jogo, que é 50 pontos, aí é um jogo coletivo. E você tem que ganhar 3. E eu falo que dos coletivos é o mais coletivo. Porque no futebol, você pega... Vamos no basquete. Uhum. Você pega o Curry. O cara joga a bola na mão dele, ele vai lá, cesta. No vôlei não tem jeito, cara. Tem um cara que recebe, tem um que levanta, e depois o cara que recebeu pode atacar. Mas pode ser... Então todo mundo tem que tocar. E você tem 3... Em 3 ações você tem que sair da defesa. Vamos considerar o saque hoje como um ataque, porque o saque hoje vem acima de 130 por hora. Sim. Uhum. Então você tem que sair de um movimento de defesa para o ataque. Então não tem... Tem que girar ali mesmo. Tem que girar. Mas você consegue fazer jogos bons. Tanto que a gente tinha um bom time esse ano. A gente fez jogo equilibrado com muita todos. gente. O Cruzeiro aqui foi uma exceção. Que nós jogamos, acho que talvez tenha sido o nosso pior jogo. Foi um jogo que o time estava morto, né? Não sei o que aconteceu aquele dia, que apesar de torcida e tudo, mas eu falei, caramba, o que aconteceu com esse time nesse jogo? O time estava meio mortão. Mas o Goiás jogou bem. O Goiás disputou essa temporada. Vários jogos que perdeu, poderia ter ganhado. Sim. Poderia ter ganhado. Então, assim, eu acho que faltam 2 peças, 3 peças para desequilibrar. E eu acho que o Goiás tem um problema hoje. Não tem categoria de base ainda para você falar, vamos buscar na base. Quer dizer, está começando o trabalho de categoria de base. Aí é coisa que dificulta, porque você vai ter que buscar todo mundo de fora, né? A base do masculino, do Goiás Esporte Clube, do masculino e feminino, tem bons valores. Tem muito bons valores. A gente tem que agora organizar para manter esses meninos aqui. Na categoria de transição que a gente fala. Porque tem um espaço muito grande do juvenil, do sub-20 para o adulto. Né? Nós temos que ter um atrativo, um campeonato forte... para que esse menino fique, para que ele componha o elenco da equipe adulta, mas que ele possa jogar na categoria dele também. Uhum. Porque senão, se ele vem só para o adulto e ele vai ser ali o 4º ponteiro, o 4º central, para o menino fica desmotivante, porque ele quer jogar. Sim. Então nós temos que criar essa estratégia para que esses meninos fiquem. Né? Tem muita gente querendo vir. Mas o que eu falo é assim, vamos fazer tudo organizado. Você já teve a oportunidade de conversar comigo outras vezes, eu gosto de tudo certinho. Enquanto a gente não tiver essa estrutura para receber menino de fora, para dar qualidade de treino, não, vamos manter do jeito que está. Né? Esse ano tinham 3 meninos da categoria de base do Goiás, que treinam com o professor André, que já estavam lá conosco, treinando pouco, quando eles tinham o treino da base do Goiás, eles iam para o treino da base. Quando eles não tinham, eles iam lá para o nosso treino. Ficavam depois do treino fazendo extra, corrigindo. Né? Isso aí é muito bacana. Os boleiros que
trabalhos nos nossos jogos são todas as categorias de base, cara. Tá. Os goleiros são todos categorias Todos, de e eles adoram, porque tem o convívio. E eu fico vendo hoje as pequenas coisas. O jogo que a gente ganhou contra Guarulhos, aquela virada espetacular, né? Eles entraram, e se pegar o vídeo para ver na comemoração com a torcida, eles estão lá. Todos os boleiros que estão... E os jogadores abraçam eles, quer dizer, eles estão se sentindo parte disso. Isso também é muito bom. Poucos virarão jogadores profissionais. Mas, cara, sentir esse gostinho, né, de estar ali. E a gente faz os jogadores entenderem que eles são ídolos. Que aqueles meninos que tá ali olha para ele e fala assim, pô, eu queria ser o Batagim. Sim. Então tem que tratar bem. Pô, eu queria ser o Rodrigo, que é o Matheus Líbero, que é a raça em pessoa. Tem que tratar esses meninos bem, tem que dar força, tem que cumprimentar. Isso para mim não tem preço. O Psenin, a gente... eu não sei se já foi divulgado oficialmente, porque a gente está gravando e vai mais na frente, mas o Guarulhos está se transferindo para Brasília. Então, a gente vai ter no Centro-Oeste 2 times de Superliga A atuando. É bom isso, né? Porque Brasília tem outras equipes e aqui também tem outras equipes. Quer dizer, dá para se pensar num intercâmbio maior, principalmente nessa fase que a gente não tem a Superliga A, né? Isso é ótimo, Theo. Isso pra gente é espetacular. Um dos grandes problemas dessa temporada que acabou agora foi a questão da preparação, né? Nosso intercâmbio com as equipes de fora praticamente não existiu, porque hoje a Superliga se resume a Minas Gerais, que tem 5 times, São Paulo, que tem 4, Santa Catarina tem 1, Goiás tem 1 e agora o Distrito Federal tem outro. Mas esse intercâmbio, você fala, de quê? De jogo, de amistoso, mesmo. de ter uma equipe aqui. O nosso primeiro set contra Campinas da Superliga parecia que era um time adulto jogando com um time juvenil, porque a gente não estava acostumado com aquele ritmo de jogo. Goiano, que o nível não é legal. Né? E o neurologia... né? Desculpa, mas o Campeonato Goiano não tem ninguém no nível do Goiás hoje, né? O neurologia não é mais. E o neurologia não quis jogar. Ele optou, é verdade, o neurologia não jogou o Campeonato Ele optou por não jogar o Campeonato Goiano. A equipe Rio Verde tem uma excelente equipe, mas universitária, mas tem no campeonato universitário eles vão muito bem. Muito bem, às vezes até vencem lá a categoria B, categoria C. Sim. É o trabalho da UniRV, que é muito bom. Muito bom. Muito bom. O professor Aurélio, a gente tem que dar... A gente é um parceiro deles. Sempre que eles precisam, a gente empresta alguns jogadores para eles até, para disputar alguns torneios amadores, não universitários, porque o universitário tem que estar matriculado. Mas é outro nível, né? Não é um nível que quando você vai estrear contra um Campinas, que tem Bruninho, Maurício Borges, Adriano, Júlio, esses aí estão todos de seleção brasileira. Assim, no primeiro set, principalmente, nós tomamos um atropelo. Depois o time engrenou. Tendo a equipe do Anderson vindo para Brasília, para a gente é ótimo. Aumenta a competitividade. Opa, os caras lá estão fortes. A gente tem que manter essa hegemonia aqui no Centro-Oeste. Eu falo que essa competição é muito boa. Ela tem que ser saudável, tem que ser proveitosa para a gente e para eles que estão lá. Eu sempre fui a favor disso. Eu falei, olha, nós temos que ter um vôlei goiano forte, porque nós vamos crescer. Né? Não pode a gente estar sozinho aqui, porque senão você perde a referência, cara. Você não tem com quem competir. Isso é muito ruim. Eu sempre falei que aqui a questão do parâmetro da referência que não existia até a gente chegar. O neurologia chegou e por problemas lá não conseguiu cumprir os objetivos, mas para a gente era interessantíssimo que eles se mantivessem fortes, porque faz a gente crescer, né? Eu estou vendo com ótimos olhos, até porque o Anderson é um grande amigo, um cara que vai agregar muito. A gente já está conversando no telefone aí para fazer, de repente, uma Copa Centro-Oeste, convidar os times do Triângulo Mineiro ali, que agora tem 3 que vão... Tem o Praia. Tem o Praia e Monte Carmelo. Tem 2 e tem Araguari, que está na Superliga B, né? Convidar para fazer os torneios aqui, está pertinho demais. Eu tô feliz, assim, tô otimista, porque nossa preparação vai ser melhor. Agora, você falou que
empresta jogadores pro Rio Verde de vez em quando, não são jogadores titulares. Não. Por exemplo, mais o pessoal da base que você empresta. Ah, entendi. E aí... Porque tem alguns campeonatos... Eles disputam campeonatos, às vezes, que não são universitários. Eles disputam a Copa Lince, eles disputam etapa do regional aqui, e aí eles precisam de um jogador ou outro, a gente sempre empresta. São jogadores, assim, é o que eu falei, o quarto ponteiro, que está jogando pouco com a gente. Isso é bom para vocês porque bota o jogador para treinar também jogando. É o amistoso dele, né? Isso. Assim. É bom para todo mundo. O jogador, porque se motiva jogando, nada motiva mais o jogador do que uma partida oficial. É bom para competição, porque tem um jogador de nível profissional jogando. É bom para Rio Verde, porque estimula os meninos deles, né? E a gente sempre convidou eles para participarem dos nossos treinamentos, o Aurélio para vir, para acompanhar. A gente tem uma relação muito boa. Nós tentamos estimular ao máximo o voleibol aqui dentro. O que a gente pode fazer... Olha, a Superliga acabou tem 2 semanas. Tem 2 semanas que a gente visita escola, projeto social, abrigo, empresa. Fomos na ABB agora numa ação do Coronel Bitts, né, que é o secretário de esportes do município, fez lá com crianças com síndrome de Down e crianças carentes na ABB. Foi muito bacana. Os jogadores adoram. Fizemos lá no SESI com o pessoal da Legião da Boa Vontade. 50 crianças. Nossa, foi assim de arrepiar. E os jogadores brincaram com eles, tipo um futevôlei, colocaram as espumas, fizeram de rede. E tem uns jogadores nossos que são bons de bola. O Sanches tem 2,6 metros, é cubano, mas é bom de bola, cara. Você tem que ver ele jogando. Marcamos outras ações lá. Isso pra gente é o que importa. Tem que ter o esporte de alto rendimento, tem que ter o espelho, mas contribuir para que as pessoas joguem, isso faz parte do DNA e disso eu não abro mão. Isso aí, enquanto eu estiver aqui, nós vamos fazer. Ricardo Piscinin terminou o nosso tempo, já deu 50 minutos do nosso papo. Vamos marcar quando começar o campeonato, a gente marca e vamos acompanhar esses torneios aí que a gente tem interesse também. Bom, eu queria te agradecer, que continue seu trabalho, conte com a gente sempre. A gente tem esse lado da goianidade que eu gosto de dizer, e continue com as cores do meu time, que é o Goiás, aí sofrendo um pouquinho, mas valeu. Valeu pela torcida, o objetivo era esse. Eu não esperava mais do que a permanência da Série A mesmo. É um longo caminho a percorrer e vocês estão no caminho certo. Obrigado, Theo. Obrigado, Alê. O comandante... O está descansando. O comandante abandonou aqui o barco antes da hora. Theo, muito feliz, passou rápido demais. Queria fazer um convite. A partir de agora, a gente começa a temporada do vôlei na rua. A gente monta nossas quadras nas ruas da cidade, acompanha o Instagram lá do Goiás Vôlei para saber onde é que é. A partir de maio, junho, a gente já começa. Deixa dar uma firmada nesse tempo para não ter chuva. É um sucesso. A gente tem o apoio do vereador Lucas Quitão, que é o que destinou uma emenda para que isso acontecesse, né? Nós vamos para a 7ª edição do vôlei na rua. Só em 2024 nós temos 5. É um sucesso. Nós montamos as nossas quadras nos parques, nas ruas. Quem estiver passando, joga. Nossos jogadores vão lá, tem animador, tem organizador de quadra. É muito bacana, então fiquem atentos para todos participarem. Falar que eu sou goiano, porque o deputado Virmondes me concedeu o título de cidadão goiano. Então merecido. Goiano já é meio mineiro, já é meio goiano. Então eu fico muito honrado e estou muito feliz aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma honra. Espero vocês lá
nos jogos. Vamos e Theo vamos, devidamente vamos, uniformizado. vamos Depois a gente embora. tem que trazer uma Pro pro Ale, Alê também. obrigado, O Pedro. Anselmo nós vamos ter que ver aí, que tá um pouquinho fora do peso. É da raça. Né? Mas sucesso o programa já é um sucesso, né? Obrigado, Piscininho. Ó, você que quer ver televisão de uma maneira mais tranquila, você pode levar para onde você for. É a televisão por internet que é o futuro. É só acessar o site da Zapping, Zapping com 2 P's, zapping.com.br. Você acessa, faz a sua inscrição. Você vai ter uma semana de degustação, aí escolhe o seu plano e você vai ter a melhor maneira de ver o que você mais curte. Esporte, entretenimento, jornalismo, tudo isso é na Zapping, Zapping com 2 P's, zapping.com.br. Valeu, Lê. E siga a gente no Instagram também, @podpai.podfilho. As outras redes sociais a gente tem todas, @podpai.podfilho. Siga o nosso canal que você está assistindo o vídeo aqui agora e o canal de cortes aqui no YouTube. E é @GoiásVôlei. @GoiásVôlei. E o @GoiásVôlei para ver o vôlei na rua. Isso aí, vôlei na rua. Vôlei na rua, isso aí. Valeu demais. Obrigado mais uma vez, Piscininho. Valeu, gente. Forte abraço e cuide-se bem.